Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui de volta às nossas lives. Fala, Matheus, tudo certo? Conta aí. Vou botar o Matheus para dentro aqui. Fala, Matheus. Boa tarde, Boa tarde, tudo bem? tudo bem, graças a Deus, e por aí? Boa tarde para mim e boa noite para você, né? Pois é, estamos com um fuso horário de 5 horas de diferença. Maravilha. Que horas são agora aí? Agora são São 9, 9 horas. 9 Aqui da são noite. 15 para 21, nas 6, né? No seu caso, né? O horário de Brasília É, é 16. hoje em É. Brasília é 16. E você parece que já está com sono? Eu? Não, acho que é impressão. Maravilha. Vamos mandar Impressão. aviãozinho aí, esperar o pessoal entrar para a gente. Vamos sem notificação, depois a notificação chegar pro pessoal. Parece que também bastante gente resolveu fazer live agora, às 16 horas. Pois é, rapaz. Então acho que vai ser uma conversa só entre nós dois mesmo. Não tem problema, vamos fazer o máximo produtivo possível e deixar aí para salvo para quem puder Ah, acompanhar e com certeza vai pegar informações valiosas. com toda certeza. Deixa eu ver se tem. Mandei aqui. Tô, tô mandando aqui uns aviãozinhos. Maravilha. Deixa eu abrir a live aqui no computador, que eu acompanho pelo computador também. A primeira live que eu fiz, eu estava sozinho. Sei. Depois, depois entrou uma menina dos Estados Unidos e basicamente ficou só eu e ela na live. Tardiane, boa tarde, tudo bem? Que bom te ver por aqui. Tardiane é uma colega que fez Pior da Sua Vida. Pessoal, boa tarde. O pessoal está Ah, entrando agora. Nós já vamos começar as boa nossas lives. tarde. Minha mãe entrou aí. Luciana é sua mãe? Isso. Ai, que maravilha. Tá ótimo, então. Matheus, vamos nos apresentar. O pessoal vai entrando aqui. A gente começa o nosso bate-papo. Vamos sim. Vou deixar você começar a sua apresentação. Oh, obrigado. Vamos lá. Meu nome é Matheus Alves. Vou fazer já 25 anos. Sou casado, pai de dois filhos, atualmente moro na Holanda. Me formei como advogado no Brasil e dentre aí alguns destemperos da vida que vão ser revelados hoje num vídeo que eu vou soltar mais tarde no meu canal do YouTube, da série Decisão. Eu conheci o desenvolvimento pessoal e dentro aí do desenvolvimento pessoal e esse mundo eu me descobri e conheci pessoas incríveis como o Hélio e venho me descobrindo a cada dia. Um dia é um mundo de muita novidade, né? É imparável. Eu não sei nem definir, porque cada dia é uma novidade. São pessoas que surgem na nossa vida, é conexão atrás de conexão e pessoas com histórias, porque é um ambiente onde a gente compartilha histórias de vida. Então é um ambiente onde eu estou me descobrindo e estou aqui hoje fazendo essa live com o Hélio, uma pessoa que eu me conectei por conta de termos essa paixão em comum pelo desenvolvimento pessoal, estarmos conectados a pessoas em comum e estamos andando nos mesmos princípios e propósitos, por isso que a gente está aqui hoje. Maravilha. Eu gostei quando o Matheus disse que ele já tem 25 anos. Essa mais gostei da história dele. E saber que um cara de 25 anos tem dois filhos também. Maravilha. Eu sou Hélio, eu já tenho quase o dobro da idade do Matheus, completo 50 este ano. E
tenho 2 filhos também. Tenho aí uma trajetória de vida diferente da trajetória do Matheus, naturalmente. Eu moro no Brasil, não morei no exterior ainda, mas quem sabe pode ser parte de um projeto, mas estamos aqui no Brasil, por hora. Eu sou formado em economia. Coincidência ou não, acabou de entrar uma menina que foi a aluna minha, Analice. Um abraço, Analice. O Marcelo também está aí. Fica com a gente aí, Marcelo. Eu e o Marcelo, a gente tem um projeto que nós estamos lançando por esses dias, que é uma mentoria para a área do empreendedorismo. Então, como eu estava dizendo, também tenho enveredado nesse caminho do desenvolvimento humano, estudando isso desde o ano passado. Sou formado em economia, tenho formações acadêmicas, fui professor de faculdade durante 20 anos. E hoje estamos aí num processo diferente, num processo de revisão, ou como eu venho comentando, foi um período sabático, um período que eu tirei para uma revisão. Marcelo tá com ciúme, na verdade. Fico nas suas lives. Porque quando ele faz live, bate com outras coisas, aí ele diz que eu não acompanho ele nas lives dele. Então isso é ciúmes. Pode ficar tranquilo, Marcelo. Tamo junto, até depois do fim. Então vamos lá. Então aí tem uma experiência de vida profissional, acadêmica, etc. E tenho feito aí muitas lives já, muitas com o Marcelo, que está aí tirando onda comigo. E aí, conversando com o Matheus, a nossa ideia então foi fazer uma live hoje para falar de pessoas de resultado, né? Então vamos Mais um lá. amigo aí entrando. Lucas. Lucas Almeida. Amigo meu. Isso. Lucas Antero Eu Boaventura de Almeida. Eu também tenho Almeida na família. Família da parte baiana, né? Eu não sei de onde ele vem, eu também tem Almeida. Você quer começar, Matheus? A gente vai batendo um papo aqui. A gente vai Pessoal que está batendo na live papo. aí, pessoal que está na live, vocês estão aí com liberdade para fazer perguntas. Então a nossa live é sobre pessoas, eu vou deixar fixo aqui, pessoas de resultados. Eu gostaria de falar uma coisa. Vou fixar isso daqui para que as pessoas saibam do que nós estamos falando. Pessoas de resultado. O contrário de uma pessoa de resultado seria uma pessoa fracassada, né? Ou uma pessoa que já passou por fracasso. Eu conheço os dois lados da moeda. Eu tenho histórias para contar de sucesso, eu tenho histórias para contar de fracasso, e tenho histórias para contar quando é que eu comecei esse processo de formatação, de trabalhar a mente para passar a ter resultados diferentes. Normalmente uma pessoa que acumula fracassos, ela tem uma coisa que é muito comum entre as pessoas, é uma característica muito comum, que é a chamada de arrogância da certeza. Quando você joga para o futuro algo que você deveria resolver hoje, como eu, às vezes, faço isso. Não vai estar tudo certo, a gente vai dar um jeito, as coisas vão se resolver. Isso é um termo que a gente pode rotular como arrogância da certeza. De maneira incerta, eu trago isso como fosse algo que de fato vai se resolver por si só. Então, esta postura das pessoas que não geram resultado é muito comum entre elas, que é a arrogância da certeza. Vou contar uma historinha aqui, que é uma história real, não vou dar nomes. Uma determinada indústria de tinta acrílica era a indústria top do mercado, a líder do mercado.
A gente pode até trazer um outro cenário que é bastante conhecido, todos vão se identificar com a história. Antes de surgir um sistema operacional para celulares, aqui eu vou afastar a Apple da minha fala, mas antes do Android se fortalecer como um sistema operacional e as fabricantes de celulares passarem a adotar um único sistema operacional, até para facilitar o desenvolvimento de soluções, os aplicativos, a gente deve se lembrar que os celulares antigamente, eles possuíam um firmware, um software próprio de cada uma das fabricantes, tipo a Nokia, a Motorola, por exemplo. Sim. Que eram empresas líderes de mercado nesta época. Você comprava basicamente celulares Motorola ou celulares da Nokia. Com o surgimento do Android, estas empresas elas ficaram num cenário do tipo, nós somos líderes, o mercado compra celular de nós e nós não vamos acompanhar esta tendência, o que é o que a gente acabou de citar como arrogância da certeza. Arrogância de ser líder de mercado e ter a maior fatia de mercado e não se atentaram para aquilo que a gente pode chamar de uma realidade externa ou de uma realidade objetiva, né? O que acabou acontecendo? As empresas, os fabricantes dos celulares, Motorola, oi Cleidiane, um abraço, do Motorola e da Nokia, elas perderam mercado porque ficaram nessa zona de conforto. As que acompanharam a tendência do mercado com sistemas operacionais Android surgiram e tomaram conta do mercado, como a gente vê hoje, Samsung, LG, a Xiaomi e outras empresas que são líderes de mercado. E as empresas que eram naquela época, por conta desta arrogância da certeza, elas perderam o mercado de maneira abrupta. Hoje a gente já vê a Motorola aí ganhando um espaçozinho no mercado, mas a Nokia, que era uma empresa até que patrocinava grandes eventos esportivos, a BlueBerry também, era um tipo de celular que era tido assim um celular de ponta, como é o Apple. Os iPhones hoje eram um celular que pessoas Sony da também, alta... né? Com os Blackberries. Blackberries, isso. Então essas empresas elas não acompanharam uma tendência de mercado e perderam espaço. Então, nessa historinha que eu contei, nós temos duas grandes características aí dessa arrogância da certeza. Característica de pessoas que fracassam. As suas realidades internas e as suas realidades externas, objetivas. Neste contexto, Motorola, Nokia, se valeram por serem empresas consolidadas, marcas consolidadas, que possuíam uma grande fatia de mercado, mas não olhou a realidade objetiva, aquilo que estava acontecendo por lá de fora, e eles não tiveram a sensibilidade de acompanhar. Se eu trago isso para uma pessoa, normalmente o que faz com que ela fracasse é a sua realidade interna. Tudo aquilo que está dentro de você, desejo, vontade, expectativa, trauma, crença, valores, educação, etc, etc, etc. Quando você se apega a essa realidade interna, a chance de você ser ou ter um fracasso, se você não trouxer o equilíbrio dos dois mundos, da sua realidade interna, da sua realidade objetiva, ou a sua realidade externa, e não souber equilibrar isso, isso vai fazer com que você deixe de ser uma pessoa de resultado, sendo uma pessoa de fracasso. Interessante que tem uma passagem bíblica que diz que maldito o homem que confia apenas na força do seu braço, né?
a gente pode fazer esse paralelo bíblico tranquilamente. Sim. Porque nele dá a entender que não, eu sou forte, então, sendo eu forte, eu consigo fazer qualquer coisa. Então, empresas que dominavam o mercado pensavam da mesma maneira. Nós somos fortes, nós somos grandes, nós somos líderes de mercado, e essa é a nossa zona de conforto. E a zona de conforto, às vezes, ela nos faz mal. A O zona que de você conforto acha? é a mais perigosa. Primeiro, a gente está falando de pessoas de resultados, né? E a Sim, palavra resultado a gente pode remeter a resultados, tanto resultado bom quanto resultado ruim. Então, eu acredito que de qualquer maneira a gente vai ter um resultado. Mas eu positivo ou acredito que, negativo. mas eu acredito que todo mundo quer o resultado positivo, né? A gente quer o resultado bom. E para ter esse resultado é o caminho que dói, infelizmente. A gente pode torná-lo menos doloroso, mas ele vai exigir um esforço diferente da gente. Porque se fosse fácil, eu acredito que todo mundo teria o sucesso, né? Se fosse fácil, a maioria, todos nós podemos, né? Todos nós temos capacidade e dom, a gente somos feitos imagem e semelhança, né, do Criador. E todos nós somos dotados de capacidade para tudo, mas nem todos estão dispostos a pagar o preço para chegar lá, né? Seja qual for o seu objetivo, seja qual for a definição de sucesso. Então, a primeira parte que a gente fala de resultado, eu acho que quem tem resultado negativo, ao menos tentou. Não, isso é verdade. Mas eu tô falando de atitudes, né? Eu tô querendo dizer de atitudes. Se a gente tem atitudes negativas, o nosso resultado vai ser negativo. Mas se a pessoa tem, essa pessoa que tem resultados negativos, com certeza a insistência dela vai levar a um resultado positivo. Até porque negativo com negativo é positivo. A própria matemática já prova. Então, se a pessoa tiver dois fracassos, provavelmente na terceira, ela não errando na mesma coisa, ela não, ela, o resultado dela subsequente vai ser positivo. E, e, e os resultados também eles não são um fator exato, né? O ser humano ele não é exato. Esse é um fator que o próprio Tiago Nigro ele vem estudando há muito tempo, né? Tem até o documentário dele, né? Que ele pergunta viaja e entra no mundo dos bilionários e ele quer descobrir qual é a fórmula do sucesso. E a primeira coisa que ele descobre é que não é uma ciência exata. Se houvesse uma fórmula do sucesso, a gente pegaria, aplicaria e teria, né, esse tão almejado sucesso. Então, o primeiro ponto é esse, ele não é exato. Mas existem pontos em comum, pontos que as pessoas podem absorver, podem estar modelando dessas pessoas que provavelmente vão agregar no seu caminho. E a primeiro ponto que é incomum, é unânime entre todas essas pessoas que têm resultados, eu já estou aqui levando, né, a resultados bilionários, que é o caso do Thiago Nigro lá do documentário dele, é acreditar. E a gente pegar qualquer pessoa aí que tem um sucesso, seja em qual área for, o primeiro passo foi acreditar. Todos eles acreditaram. E depois eles perseveraram. Porque você pode acreditar, mas se você acreditar e não tiver ação, não vai adiantar de nada. Mas a primeira ação vai falhar, como o Marcelo veio falando lá de resultado negativo. Provavelmente ele vai ter alguns percalços, ele vai ter alguns feedbacks negativos no meio do caminho dele, mas aí vai entrar a perseverança. E ele vai ter que ser uma pessoa também muito adaptável, ele vai ter que se adaptar a novos ambientes rápido e vai ter que ser uma pessoa criativa para criar saídas. E aí entra muito o que você falou das empresas aí que acreditavam nisso, que tinham essa soberba, achavam que estavam acima. Não, a gente domina o mercado. E aí aconteceu o que aconteceu. É a mesma coisa uma pessoa, por exemplo, você falou da Nokia, da Motorola, mas, por exemplo, a Táxi. Táxi no Brasil aí, imagina uma pessoa que tinha um plano de, o próximo ano eu vou comprar 10 táxis, vou aumentar a minha frota. E aí veio o Uber. Esse cara provavelmente quebrou. Não que o táxi hoje
é uma forma de transporte extinta, mas é muito menos usual depois dos aplicativos, né? Então tem que ser uma dos detalhes também é ser uma pessoa adaptável, não ter essa arrogância, essa soberba que você estava comentando. Então tem esses pontinhos que a gente pode ir sondando, adaptando e modelando a nossa realidade e modelando e adaptando ao caminho que a gente quer, ao alvo que a gente pretende alcançar, dos resultados que a gente quer alcançar, né? Porque resultados também podem ser variáveis. Cada um vai ter a definição de sucesso é relativa, né, para cada um. Então, mas esses pontos são unânimes. Ela acreditar, ela perseverar e ela ser adaptável, porque vai surgir esses percalços no meio do caminho. Então, eu acredito que ela levando esses 3 pontos com ela e acreditando, perseverando, ela vai alcançar. O Marcelo comentou aqui da questão da readaptação, né? Eu gostaria, nós fizemos aqui eu fiz um cenário do que pode levar uma pessoa ao fracasso, mas a gente sabe que o resultado ele só acontece para quem se movimenta. O resultado ele vai ser positivo ou ele vai ser negativo, ok? Mas ele só acontece para quem não é inerte. Como o Marcelo estava comentando. Uma pessoa, para que ela se perca no meio de um caminho, a primeira ação dela foi ter saído para encontrar um caminho. Ao longo dessa jornada, ela pode ter tomado uma decisão errada e pego um caminho errado, mas ela teve que sair da inércia e se movimentar. Assim como decisões erradas na vida não levam a você ter uma vida sempre de decisões erradas. Então, os resultados podem ser positivos ou negativos, dependendo de parâmetros que você está utilizando para fazer a comparação. Por exemplo, um caso de uma história que eu conheci. Uma determinada pessoa, que você é formado em direito, uma determinada pessoa que era de uma família onde culturalmente as pessoas faziam direito. Este jovem fez um concurso e teve êxito para ser juiz de justiça, ser um juiz. A família ficou extremamente decepcionada quando ele passou no concurso para ser juiz. Observe que, dependendo da família, eles iriam comemorar o fato dele ter tido êxito no concurso e se tornado um juiz. O mestre chegou, Felipe Fernandes, chegou Olha por quem aí. apareceu. Então, olha só, como há uma relatividade, como uma coisa é relativa. Por que essa família ficou triste com o cara que foi lá, fez o concurso e se tornou juiz? Porque, tradicionalmente, naquela família, as pessoas eram advogados de sucesso, montavam seus escritórios e eram escritórios famosos, de uma linhagem de advogados bem-sucedidos. O fato daquele membro da família ter conseguido ter êxito e passado no concurso para juiz foi algo decepcionante para aquela família. Porque para o resultado que eles esperavam ou prospectavam para aquela pessoa, isso foi um fracasso. Ao contrário que para muitas famílias olha, o meu filho, cara, ele fez faculdade, passou agora é juiz. Poderia ser um motivo de muito orgulho. Por isso que há uma relatividade. E eu gostaria de comentar de algumas características de pessoas que são orientadas a resultado. Eu estou falando não de um resultado esporádico, são pessoas que se comportam. Assim como na computação, como eu já fui um programador, você tem linguagens de programação orientada a objeto, você tem linguagem de programação orientada a eventos, você tem linguagem de programação não orientada, não estruturada,
etc. Não vou dar aula de programação agora, não. As pessoas elas podem ser orientadas a resultados. Ou seja, eu me programei. Como a gente é da área de desenvolvimento humano e nós falamos de códigos, e isso tem um paralelo muito, uma linha muito tênue com a ciência da computação. Então, quando nós falamos de codificar, pegar o código, de recodificar, de reprogramar a mente, esse cenário é um cenário muito comum de quem é da área da programação. Eu programei há uns 30 anos, trabalhei como programador. Então, a pessoa orientada a resultados, ela se reconfigura para ter resultados. E aqui eu tenho anotado algumas características. A primeira característica da pessoa que é orientada a resultados, ela tem que ter capacidade de visualização. E a gente estuda muito isso quando você começa a trabalhar com desenvolvimento humano. É você visualizar algo, ou seja, daqui projetar algo para o futuro, trazer para cá e começar as ações necessárias para que isso aconteça. Eu costumo, às vezes, falar para o meu filho, quando eu vou explicar algo, você tem filhos também, nós temos que criar um contexto, uma historinha para que ele entenda. Eu falei para ele, filho, aonde foi que o primeiro celular surgiu? Ele, pai, eu não sei. Eu falei, o primeiro celular surgiu na cabeça de quem fabricou. Ele teve que visualizar antes de fazer, certo? Assim como Deus, se você ler Gênesis 1, todo o processo de criação estava onde? Estava na mente de Deus. Ele criou algo que já existia aqui. Então você traz à existência algo que está lá no futuro, você traz à existência e começa a materializar. Foi o que Deus fez. Deus trouxe algo que já estava na mente dele, né? Era visual, e ele começou a materializar. Os 6 dias de criação são 6 dias de materialização. Tudo foi tomando forma. No começo de Gênesis fala que a terra era vazia e sem forma. E aos poucos tudo foi tomando forma. Então uma primeira característica de uma pessoa orientada a resultado, ela ter essa capacidade de visualização. E essa capacidade de visualização, ela tem características. Ela tem que ter forma. Foi o que Deus fez. Deus deu forma a algo que era vazio. E eu costumo dizer também que quando você se encontra com Deus, quando você entra num processo de conversão, Deus vai começar a dar forma em algo que estava vazio dentro de você, né? Ele vai trazer a luz no lugar que havia trevas. Então, você nessa capacidade de visualização, você vai definir características. Então, o cara, quando foi inventar o celular, ele visualizou a característica do celular, ele tinha especificações detalhadas, como é que deveria ter o celular, ele estabeleceu o tempo, estabeleceu o prazo. Provavelmente teve resultados negativos, teve falhas. A gente tem aí. Mas ele usou desse tripé que eu citei no começo, né? Primeiro ele visualizou, perfeito. Aí ele acreditou. Provavelmente no processo ele errou, mas aí no erro ele perseverou. E aí ele teve o resultado, né? Então, se ele não se alicerçar nesse tripé, provavelmente vai alcançar o resultado final, né? Porque eu acredito que a gente aqui, no nosso meio, ninguém tá almejando resultados medianos. Todo mundo quer um resultado além, né? Então a gente vai ter que se acostumar, como o próprio Pablo fala, o Felipe fala, erre muito, mas nunca nas mesmas coisas, né? Então vamos errar. O caminho para se obter esse resultado, a gente atingir o nosso alvo, vai ter percalço, vão ter pedras no caminho, mas a questão é a perseverança. E se errar, continua, levanta, continua, mas não tropece na mesma pedra, né? Eu acho que esse que é a questão.
E a gente só tem que tomar cuidado que você está falando aí dos resultados dessa família aí tradicional de advogados e que um decidiu ir para a magistratura e decepcionou a família. A gente tem que tomar cuidado para os nossos resultados não serem o resultado que os outros querem para a gente, né? Porque, querendo ou não, aí a gente entra é uma forma de alienação. Um está alienando a gente, porque a gente está atingindo e alcançando o resultado que é dos outros, que é o que os outros desejam para a gente. Mas a gente tem que olhar para dentro da gente, se conhecer e falar, não, mas o que eu quero para mim? O que é que queima no meu coração? E às vezes as pessoas, numa família dessa, eu acredito que a pressão é muito grande. Imagina desde criança ele sendo imputado, não, às vezes nem sabe o que ele quer fazer, mas já fala, não, a próxima advogada da família, a próxima geração do escritório, tananã, tananã, que a gente, entendeu? Da família, a próxima. Então a pressão é muito grande. Então eu acredito que até para ele se manteve na área jurídica. Ele só foi atuar na magistratura, não quis seguir a carreira advocatícia. Ele já sofreu todo esse, né, essa pressão, essa decepção para a família, porque não era o que a família queria. Mas então, o primeiro ponto é a gente se perguntar qual é o nosso resultado. Inclusive, isso vai deixar o caminho muito mais suave, porque as dificuldades vão haver, os percalços vão haver. Só que quando você ama o que está fazendo, quando aquilo que você está fazendo é o seu propósito, é o que queima no seu coração, essas dores e essas decepções do caminho, elas vão ser amenizadas, porque você sabe que está no caminho certo. E falando aqui biblicamente, quando a gente está no nosso propósito, quando a gente sabe o que a gente é, tem lá, né, o versículo que fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então, isso tem muito a ver também com o que queima. Quando a gente está no nosso propósito, provavelmente é o que queima no nosso coração. E quando se tem amor, esses percalços são amenizados. É uma anestesia o amor, né? Porque quando a gente está fazendo o que ama, se for para acordar de madrugada para ajudar, seja o que for, os sacrifícios são amortizados, são anestesiados, porque a gente está fazendo o que ama. Então a gente tem que se perguntar isso antes mesmo de definir uma trajetória, definir uma rota para o que a gente quer. Bacana. E essa era uma das coisas que estava anotada aqui, que é a questão da idealização, né? Muitos profissionais, ou muitas famílias, ou muitos empresários idealizam isso nos filhos, porque no começo eu estava falando de fracasso, e abordei um pensamento, e algumas das anotações que estão aqui foi exatamente isso. Essa questão da idealização para o teu filho, você projetar daqui 20 anos, a minha empresa é meu filho que vai cuidar, ela faz com que pessoas também fracassem, porque o desejo natural da pessoa é seguir uma outra trajetória que é diferente daquela que foi idealizada para ela. Isso é uma das características também que apontam pessoas fracassadas. O Julimar fez uma pergunta aqui. Quando a pessoa não tem resultado e não encontra o bloqueio, o que fazer? Julimar, nós temos que sempre olhar Pro para aquilo efeito. que. Para o efeito, isso. A palavra não vinha. A gente tem que olhar sempre para o efeito e fazer um processo reverso, para que a gente tente encontrar qual é o ponto de inflexão, qual é o ponto que é neural, o ponto crucial, aquilo que faz com que a pessoa não consiga ter aquele resultado. Pode ser um bloqueio, pode ser uma frustração, pode ser um trauma, pode ser uma questão educacional, pode ser algo que, como o Pode ser uma Matheus crença comentou, limitante. isso, uma crença Ela não limitante, acredita, e aí, pelo fato dela não acreditar que é capaz, ela ser limitada, né? Isso que é a crença limitante. Você acredita que não é capaz. Então, ela nem uhum, aflora esse desejo a resultados. Então, isso pode ser, mas eu acho que é uma questão de despertar, né? Se no caso de uma crença limitante, é despertar. O primeiro passo é ela acreditar e mostrar que a pessoa é capaz. E com certeza, provavelmente, se houver um bloqueio, é uma questão, é escavar, né? É escavar.
até achar o bloqueio, fazer o processo reverso e com certeza ela vai querer resultados quando ela se descobrir, quando ela saber quem ela é. Até porque uma pessoa com a identidade ativada, ela pode ter bloqueios, com certeza, todos têm bloqueios, né? A pessoa mais ativada aí, as pessoas mais ativadas que a gente convive, que a gente conhece, também têm bloqueios. Nem por isso elas deixam de fazer. Então, o bloqueio, ele sim é um empecilho, mas a gente pode caminhar para ativar a identidade, caminhar para essa questão que eu falei de tirar essa crença limitante, caso a pessoa tenha. Então, o bloqueio lógico que é um detalhe importante, mas tem esses vieses também que a gente deve sempre analisar. Quando a gente fala de pessoa, não é ciência exata, então a gente tem que estar analisando por todos os ângulos. Exatamente isso. O comportamento humano ele não pode ser tabulado de maneira simples e direta, né? Não é uma forma igual para todo mundo ou uma forma igual para todo mundo. Então, o pessoal que está na live aí, vocês ficam à vontade. O Matheus é um cara muito inteligente. Chega e pergunta aí que ele responde tudo. Manda Que bala aí. isso? Então, vamos lá. Na medida do possível, a gente vai colaborando. Então, eu havia dito aqui, uma das características de pessoas orientadas a resultados é a capacidade de visualização, né? Uma outra característica, cara, live é um negócio muito interessante, né? Daqui a pouco vai ficar faltando 20 minutos para acabar a live. Parece que a gente acabou de Nossa, começar. a introdução foi agora? Pois é, está aparecendo. Então, uma das características é a pessoa desenvolver a capacidade de superar desafios. Nós estamos vendo um momento em que vai separar as pessoas que gostam de superar desafios, as pessoas que gostam de resolver problemas, com aquelas que batem no desafio e caem. Como o Henry Ford dizia, que o que é um obstáculo? É algo que você coloca é algo colocado entre você e o seu alvo. Muitas das vezes, este obstáculo, esse desafio, é imposto apenas na sua mente. Em outras lives, nós já comentamos a questão da crença limitante. Se você desenvolver essa capacidade de superar a si mesmo, que na maioria das vezes é isso, é um limite que você colocou para você mesmo, e se você entender que a sua capacidade mental ela é muito maior do que aquilo, só que esse cenário parece simples na maneira de dizer, mas há uma complexidade porque você pode ter vivido num ambiente e esse ambiente fez com que você se fechasse como uma ostra de tanta influência negativa que você teve, e você teve que se fechar, guardar a sua pérolazinha lá dentro, aquela areinha virou uma pérola, mas você está guardando ela lá porque você não confia em se abrir para mostrar o que você tem de melhor, dada toda esta influência que você teve. Então, uma das características, então, é essa de superar desafio. A humanidade está tendo uma reconfiguração a partir desse evento que nós estamos nele ainda. E essa capacidade de superar desafio, enfrentar problemas, vai fazer com que muitos estejam de pé, muitas empresas continuem a sua jornada e muitas outras vão ficar pelo meio do caminho. Então, se você quer ter resultados, se você quer ser uma pessoa de resultados, você vai ter que aprender a lidar e desenvolver essa sua capacidade de vencer seus desafios, superar os desafios. Seja simples, seja complexo, algo que pode te levar para o fracasso, algo que vai aumentar muito a tua expectativa, se é difícil, se é fácil, motiva, se não motiva, se é um padrão alto demais, se você tem medo de chegar nele, ou se é um padrão baixo demais, não sei. Mas se você não desenvolver essa sua capacidade de superar esses desafios, muito possivelmente você é uma pessoa que vai iniciar
mas não vai concluir, porque você vai parar em um obstáculo que, a maioria das vezes, é obstáculo mental, não obstáculo real. Exatamente. Você está falando muito em superar e a gente está falando em obstáculos mentais, que o nosso maior inimigo é a mente. E eu acho que a maior chave aqui, pelo menos que eu penso, não acredito, não sei se você vai concordar, a maior chave para uma pessoa ter resultado, é ela se conhecer, é o autoconhecimento. Depois que você se conhece, depois que você cai para dentro de si mesmo, e você descobre tudo o que você é capaz, e você descobre, falando aqui de parte técnica, como você funciona, como o seu cérebro funciona, você já tem meio caminho andado. Quando você descobre que seu cérebro é preguiçoso, como ele trabalha, que você tem que dar comando, que você tem que treinar e que você tem que governar a sua mente, porque ele vai querer fazer coisas que requerem menos energia, mas o sucesso ele vai requerer mais da sua energia. Quando você descobre essa chave, você consegue governar, eu acho que você já está 50% do caminho andado. Mas tem muitas pessoas que não sabem disso. E eu acho que por isso que eu acredito que é a maior chave que fica aqui. Porque a pessoa, o cérebro dela vai dar um impulso para ela ficar deitada no sofá, sentada no sofá, assistindo um Netflix o dia todo e não produzindo nada, só querendo o resultado, desejando, mas não praticando nenhuma ação. E por ela não saber que isso é um impulso químico, que a mente dela, que o cérebro dela, na verdade, é preguiçoso, ela não tendo esse conhecimento e esse domínio, ela vai fazer isso, ela não vai ter resultados, ou vai ter resultados negativos, né? Uma vez que ela não possui esse conhecimento. Então, né, botando um ponto aqui, por esse motivo, acho que o autoconhecimento, ela se conhecer, ela conhecer a máquina dela, conhecer como o cérebro dela funciona, é um ponto de partida essencial. Um exemplo que eu gosto muito, o Augusto Cury dá no livro dele, até comentei aqui em outra live, é que a gente todos os dias entra num avião, aí tem aquele painel de controle gigantesco, cheio de funções operacionais e tudo mais, só que a gente não sabe controlar nada, a gente não sabe mexer em nada. A gente fica no piloto automático. E isso acontece todos os dias com a gente, porque a gente não conhece o nosso cérebro. Falando aqui de parte física. Imagina as pessoas que conhecem as três esferas, elas caem, pegam para se conhecer, né? Conhecer o que que é o corpo, como funciona o seu corpo, conhecer o que é a alma, o que é a alma, como governar a alma e conhecer o espírito. Então, eu tenho certeza, a pessoa como eu até comentei num vídeo que eu tenho no YouTube, tenho certeza que a pessoa com essas três esferas alinhadas vai explodir, com certeza ela vai ter resultados. Então, o primeiro passo, meu, se conheça. Você se conhecendo, primeiro que a gente vai descobrir o que a gente realmente quer, a gente vai se livrar de alienação, a gente vai se livrar, vai saber o que é desejo nosso, o que é desejo dos outros, o que que foi implantado na gente, o que que é um possível bloqueio, o que que é uma possível influência dos pais, mas não é nosso, não é do nosso coração. Então, tudo isso faz parte do autoconhecimento. Então, esse primeiro passo de se conhecer é importantíssimo para a gente ter resultados. E aí sim a gente vai cair para dentro. E aí a gente começa a nossa caminhada. Só que a gente começa a caminhada sabendo operar todos os botões. Voltando lá na analogia do avião, a gente vai começar a nossa caminhada sabendo operar os nossos botões. Quando vir um comando, a gente vai saber se é um comando, se é uma voz da alma, se é algo da mente, ou se é um impulso cerebral mandando a gente descansar. Então, esse passo de se conhecer, eu acho que é a chave mais importante para quem quer ter resultado. Se conheça. Primeiro passo, se conheça. Saiba quais são as suas esferas. Identifique como o seu cérebro funciona. Na maioria das vezes ele não vai querer trabalhar. Ele quer coisas fáceis. Ele quer gastar o mínimo de energia possível. Ele não quer criar novos caminhos neurais. Ele só quer aqueles que já estão reforçados lá, das mesmas coisas, das mesmices. Entendeu? Então a gente tem que se conhecer. Depois que a gente se conhecer, aí perseverar, e aí acreditar, e aí percorrer, eu acho que fica um caminho muito mais fácil. Então o primeiro passo aqui, eu acho que é a chave mais poderosa que eu posso dar aqui da minha parte é essa. Se conheça, o primeiro passo. Se conheça para você saber como você funciona e descubra qual é o seu maior desejo. Como eu estou falando, quando algo queima em você, quando você sabe que você está no caminho, qualquer esforço vai se tornar ínfimo
diante do que você está fazendo e seus resultados, inclusive, serão alcançados muito mais rápido. Diendre, um abraço para você. Diendre foi minha aluna na engenharia de produção. Ela está dizendo aqui, partindo disso, um dos pontos para se autoconhecer é trabalhar a autoestima. Como fazer isso? O que você acha, Matheus? A autoestima é um dos pontos, né, do autoconhecimento. Eu acho que quando você se conhece, acho que você se conhece, quando você sabe quem você é, automaticamente vai ser uma consequência a sua autoestima elevar, porque você vai saber quem você é. Então, primeiro ponto, se conheça. Trabalhar a autoestima vai ser porque a estima, ela é interna, né? A autoestima. Então, sua autoestima, ela vai ser uma consequência de você se conhecer. E sua autoestima, ela vai elevar quando você se conhecer. É nesse ponto que eu vejo. Que você acredita, mestre? Samantha Você está tá nessa linha perguntando, também? a Samantha tá perguntando descobrir a identidade. É a É, chave. eu tenho aqui um mapa mental que eu fiz sobre a questão do autoconhecimento, 7 pontos chaves, né? Você deu uma resposta bacana sobre. Ah, não tem como a pessoa iniciar um processo de autoconhecer-se se ela não estiver disposta a começar essa busca, né? Para mim, é a primeira das chaves, é o querer iniciar essa busca, é traçar esse itinerário de busca. Eu comecei esse itinerário de busca há 20 anos, há 21 anos, né? Ou mais, 21 ou 22 anos. Eu comecei esse Legal. itinerário de busca. Quando eu percebi que eu não era aquilo que eu sabia que eu poderia ser. Quando aconteceu um evento, que foi um evento de fracasso, que eu entrei num processo de questionamento. E observe que é o seguinte, o fracasso, ele ensina muito mais do que a vitória. Sempre foi assim. A Gendry está aqui, talvez ela possa se lembrar. Às vezes alguns alunos, professor, eu tirei minha nota ruim, porque eu dava prova, e geralmente no dia seguinte, na aula seguinte, eu vinha corrigindo a prova, para o aluno entender onde ele errou. Eu dizia para ele que o fato dele ter errado ensinava muito mais do que o acerto. Porque às vezes o cara acertava uma questão por chute, por mero acaso, não porque sabia exatamente. Você é formado e você sabe que às vezes dá um chutinho ali e faz o gol, né? E o erro, então, traz uma reflexão. E essa reflexão, ela desencadeia uma emoção e, e consolida o processo de aprendizado, porque para que eu aprenda algo, quando tem emoção no processo, fixa mais. Sim. Então, o erro e o fracasso, ele ajuda muito nesse processo. Então, eu comecei lá atrás um itinerário de busca. Eu sabia que aquilo que eu era, que eu estava, porque é uma imagem, é como eu tirar uma foto. Se eu pegar uma foto de 20 anos atrás, eu vou dar risada de como eu era. Que é muito diferente do que eu estou hoje. É algo estático, que representa somente aquele momento. Não significa que você é aquilo. Porque nós somos dinâmicos. Nada do que está sobre a face da Terra está parado. Nada. Absolutamente nada. A Terra, ela caminha numa velocidade de 100 mil quilômetros por hora. Mas pela força da gravidade, a gente está tudo aqui tranquilo. Tudo na Terra está se movimentando. Se você botar um instrumento para verificar uma parede que você acha que está sólida, ela está ali trabalhando, ela está ali com pequenos movimentos. O cara da engenharia, quando vai fabricar isso, ele tem que calcular esses pequenos movimentos que a estrutura faz. Então, ela está em movimento. Então, tudo na Terra está em movimento. Eu, a cada segundo, estou ficando mais velho, as células vão nascendo, células vão morrendo, o cabelo vai nascendo, vai caindo, etc, etc, etc. O primeiro passo, então, é querer, é esse itinerário de busca. Depois, Sim.
como a gente já comentou ainda agora, eu visualizar onde eu quero chegar. Senão eu vou ser um errante. Vou andar a esmo, indo para qualquer lugar. Aí é o mal da Alice, né? A Alice não Uhum. sabia o caminho que queria pegar, então qualquer caminho que ela pegasse, ia chegar a algum lugar. Quem não Então, sabe para onde vai, qualquer caminho serve. qualquer caminho serve, certo? E depois eu preciso ponderar isso. Qual que é a medida exata desse meu sonho? Qual é? Ele está subdimensionado, superestimado, ele cabe, ele é real, ele é fantasioso, ele é utópico, sei lá. Eu preciso saber qual que é essa medida exata. Se tudo isso que eu estou fazendo vai me levar de fato a ter um resultado, né? E por aí Sim. vai, a live já está quase acabando. Que isso, já Pessoal, pergunta aí, daqui a pouquinho o Instagram a live cai. avisa a gente. Faltam 8, Não, 9 minutos para acabar a live. não, mas é muito interessante isso que você falou. Eu acho que está muito linkado, né, ao se conhecer, ao que a Samantha perguntou ali de descobrir a identidade é a chave. Quando a gente se conhece, a consequência é a gente descobrir a identidade e vermos de tudo que somos capazes, né? Porque eu acredito que a gente é capaz de tudo. Tudo que a gente quiser, tudo, tudo. Eu sou atleta também, eu lutei Muay Thai por muitos anos, ainda pratico, mas tem alguns anos que eu não luto mais, desde que eu não participo mais de competições. E até tentei participar 2 vezes aqui na Holanda, 3 vezes. Uma, meu adversário se machucou, outra eu me machuquei, e agora estava marcado e o evento foi cancelado por conta do coronavírus. Mas enfim, eu falo, meu, se eu quiser ser campeão mundial, lutar no maior evento do mundo, eu posso, eu consigo. A questão é que não é o que eu quero pagar o preço. Eu sei o caminho, mas eu não quero pagar o preço, que eu sei o preço que se paga para chegar até lá. Mas se outra pessoa quiser, se ela realmente quiser, ó, o caminho é esse. Você vai ter que treinar tantas horas por dia, você vai ter que abdicar de todos os seus fins de semana, você vai ter que regrar nessa dieta, você vai ter que treinar. A questão é, você vai pagar o preço? Você tem os seus resultados, como você estava falando, você visualizou, você já se conhece, né? O primeiro ponto, você se conhece, você visualizou, você tem uma dimensão do resultado que você quer alcançar, se ele é utópico. Mas eu acredito que quando você se conhece, inclusive essa dimensão você vai ter. Porque você se conhece, você sabe. Se você tem sua identidade ativada, você vai saber se você consegue ou não, se esse resultado é utópico, alcançável ou não. Mas enfim, eu acredito que a gente pode tudo, né? E a diferença, o que diferencia um do outro é o pagar o preço. E aí, você está disposto a pagar o preço para atingir esse resultado? Eu acredito que é isso que vai diferenciar até onde a gente vai chegar. Mas tem um ponto interessante também, que eu acredito que é o movimento, que você estava até citando, e o movimento gera movimento, né? Às vezes pode bater teu resultado até rápido, aí você vai criar um novo resultado, mas cria uma métrica, né? E quando você sair do lugar, seja a passos largos ou devagar, você vai ver que cada estágio que você vai chegando, você está chegando mais perto. Então, o primeiro passo, um dos passos importantes também é não ficar parado, é ação, é movimento. Porque independente do que acontecer no caminho, se você ficar no ponto A e não se mexer em direção lá ao ponto B que você almeja, você vai continuar na mesma distância. Mas se você for percorrendo, alguns resultados você já bateu, você já vai estar mais perto do seu resultado, do sonho, daquele ponto que você almeja. Então, um dos pontos principais também é a ação. Comece a fazer, seja errando, não erre nas mesmas coisas, mas também não se abdique, não se abstenha de fazer. O fazer também é muito importante. Acredita, persevera e faz, e faz, e faz. Porque também se a gente ficar falando, ficar botando métricas de resultados, se conhecer e tudo mais, e não tiver ação, não vai adiantar de nada. Então, um dos pontos principais também é fazer. Eu fui uma das vítimas da obesidade cerebral, então eu sei bem, é realmente sofrido, é muito real a obesidade cerebral. Eu absorvi muito conteúdo, eu consumia de todo mundo, mas eu não fazia absolutamente nada.
Eu não ligava o meu celular, não compartilhava, não gerava um conteúdo, não ensinava outra pessoa, eu não colocava em prática, por exemplo, os conteúdos de finanças que eu absorvia. Eu estudei pra caramba a aplicação e não aplicava em nada. Então, assim, aquilo ali me consumiu. Então, um dos pontos principais é fazer. E outro ponto também é quando você faz, você aprende muito mais do que só ficar lá na teoria. Então, você aprendeu sobre empreendedorismo, você aprendeu sobre finanças, você aprendeu da área da qual você quer ter resultado. Já comece a fazer. Até porque os pequenos e poucos resultados vão te curando e vão te mostrando o que é capaz e vão te dando gás e gasolina para você continuar percorrendo. Então, um dos pontos também, dentro do que a gente está falando de alcançar resultados, é fazer. Não deixe de fazer. A passos pequenos ou largos, faça. Isso vai te levar para mais perto do ponto que você quer atingir, do alvo que você quer, que você almeja. Maravilha, maravilha. Nós temos pouquinho tempo aí para concluir a live. Esse é um assunto que ele pode... O Ismael falou uma coisa bacana aqui, Ismael. Resultados curam. Isso é uma verdade. E como Por é isso que verdade. entra o fazer, né? Mas se a pessoa não fizer, ela não vai ter resultado. Grandes ou pequenos, ela tem que fazer. A gente está falando aqui de um tema, né, de acreditar, de visualizar, mas comece a fazer, mesmo que por pequenos passos, que é o que eu estou falando, né? Eles vão curar e vão te dando gasolina para você continuar. Teve uma live que nós falamos da pirâmide, a pirâmide do ser, do fazer e do ter. Então, quando eu ativo a minha identidade, eu ativo o ser. Quando eu começo a fazer, porque muitas pessoas querem ter sem Sem fazer. fazer. A gente vê isso muito hoje. E o ter, para algumas pessoas, às vezes, é o bloqueio do merecimento, né? Ah, eu não mereço ter isso. Talvez você tenha sido tanto vivido num ambiente tão negativo, ou passado por experiências que foram experiências negativas, que instalou na sua mente um bloqueio de merecimento e você acredita que você não merece ter algo além ou superior daquilo que você está tendo como resultado. Muito boa colocação sua aí, Ismael. Entende? Você sintetizou muito bem o que a gente vem conversando aqui. Os resultados curam. Cura. Uma pessoa que teve aí um insucesso financeiro na sua empresa, e se ela não tem medo de montar um outro negócio, porque muitas vão desistir, isso virou um obstáculo e ela nunca mais... Às vezes ela tem o desejo, mas o medo é superior ao desejo dela de investir novamente. O que vai curar essa decepção, esse resultado negativo, esse investimento que não deu certo, é um resultado positivo. É um investimento que deu certo, é ter êxito, é ter sucesso num novo empreendimento. É isso que vai curar. Assim como pessoas que têm uma grande decepção amorosa, uma grande decepção na vida, ela vai se curar quando algo positivo acontecer neste campo, nesta área. É a matemática da coisa, né? Um resultado positivo anula um resultado negativo, dois resultados negativos podem gerar um próximo resultado positivo, que nós comentamos no começo da live. Matheus, vamos nos despedir? Menos de um minuto aí. Vamos. Então, pessoal, obrigado aí pela atenção, pela disponibilidade de todo mundo que passou pela live, quem continuou aí com a gente. Estou muito agradecido. Quero fazer um convite aí, quem quiser ir lá no meu perfil, estou colocando conteúdo quase que diariamente. E acabando aqui a live, eu vou iniciar a postar uma série de vídeos, vídeos da série Decisão, vai estar no meu YouTube, o link do meu YouTube está lá na bio do meu Instagram. Todo mundo convidado. Maravilha. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram. Depois eu vou subir ela para o YouTube. Eu acredito que o Matheus também vai subir ela para o YouTube dele. Eu vou iniciar também uma série de vídeos no YouTube, mas não dei nome ainda, que eu estou com 3 projetos na cabeça. Eu vou saber qual que eu vou escolher. Talvez até seja este aqui, mas não sei ainda. Até amanhã eu decido e tomo minha decisão. Visite o meu canal no YouTube também, Hélio Clementino. E obrigado por estarem aqui com a gente. O Instagram já avisou que está acabando. E, Matheus, foi um prazer fazer uma live com você. Vamos agendar outras. Ismael, Vamos sim compartilhar aí com o pessoal e transbordar.
Tá ótimo. Um forte abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Valeu, tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado para todo mundo. Um abraço.